Boa noite, seja bem-vindo ao debate político aqui na FTV. Hoje, domingo, estamos aqui mais uma vez para lhe proporcionar o melhor debate a nível nacional. E para nos ajudar a analisar os pontos que escolhemos para o dia de hoje, contamos com Camilo da Silva do meu lado direito, e depois segue-se Augusto Pelé, ou melhor, Camilo da Silva, que é da Frelimo, e Augusto Pelé, que pertence ao Movimento Democrático de Moçambique. E por fim temos uma Come que pertence à formação partidária da Renamo. Hoje elegemos 4 pontos, nomeadamente o Conselho Constitucional ordena a inclusão de 39 editais que o STAI e o Tribunal ignoraram e rejeita o recurso da Frelimo. O Ministério do Interior nega que a polícia tenha usado a força de forma desproporcional contra manifestantes no país. Outro tema tem a ver com jovens que haviam sido detidos, ou melhor, jovens manifestantes detidos e mantidos em condições desumanas. E por fim, vamos falar daquilo que é a última notícia desta semana, que Samora Machel Júnior diz que há infiltrados na Frelimo. Desde já agradeço pela vossa presença e começo com Camilo da Silva em relação à decisão do Conselho Constitucional. Como é que recebeu, qual a análise que faz dessa decisão do Conselho Constitucional? Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, boa noite, Nguenha. E o Nguenha tem a forma peculiar de começar o programa sem nos perguntar os pontos prévios e nós estamos muito bem, nós estamos muito acostumados a esta forma, a entrar diretamente aos assuntos. Mas se tiver um ponto prévio, não estou a reclamar os pontos prévios. A única coisa que eu queria e passou despercebido na semana passada foi dar boas-vindas aqui ao nosso Pelembe, que esteve uma jornada muito intensa e acredito que, para além de ser intensa, desgastante, acima de tudo, é um aprendizado, não é? E dar aqui as boas-vindas ao programa. É assim, os processos são assim mesmo, né? Mas pronto, olhando para esta questão do Conselho Constitucional, eu não ia tanto entrar em pormenores, porque pouco conheço, digamos, a profundeza daquilo que é o mecanismo que o próprio Conselho Constitucional usa para poder fazer as deliberações que vai fazendo, não é? Mas o que eu digo ao longo deste processo é que nós todos, principalmente nós que aparecemos na televisão, e acredito que qualquer um que está a acompanhar o processo eleitoral, este todo o processo, no seu cômputo geral, é um aprendizado para nós os leigos em matérias constitucionais e em matérias judiciais, né? Acabamos por olhar para este processo no seu todo como um aprendizado, porque cada pronunciamento, cada deliberação, para nós curiosos, vamos procurar saber na essência o que é que isso significa e acaba por ser um aprendizado. E depois, para quem eu, por exemplo, não sabia que havia uma separação em termos, digamos, de matéria, o constitucional com o judiciário, acabei por perceber agora que afinal são duas coisas totalmente diferentes. Quer dizer, é um processo que para nós foi gratificante. Olhando para esta questão das 39 mesas que foram, digamos, o Conselho Constitucional elegeu essas 39 mesas para que se olhasse e voltasse ao processo inicial para poder se inclinar, não é? Sim. É uma volta de 360 graus que vai dar o processo eleitoral naquele círculo eleitoral, porque altera significativamente aquilo que são os resultados. Porque a diferença é mínima, é muito pequenina, não é? Cerca de 2.000 votos, se não me engano. E com esta recontagem das 39 mesas acaba por, se efetivar isto, acaba por, estou a antecipar, mas esperando que seja este o desfecho de Climane, acaba por devolver
ao Manuel de Araújo, o município de Quelimane. E é uma volta de 360 graus para aqueles que, por isso é que nós sempre, desde o princípio deste processo, aqui neste programa, acabamos por apelar a todo mundo para não festejar o que quer que seja antes que haja aquilo que são os resultados, o pronunciamento dos resultados. E efetivamente estamos a ver isto, a acompanhar este processo e se efetivar, aqueles que comemoraram a vitória, vai ser um balde de água fria, um golpe muito grande para este processo, porque ninguém quer perder. E acima de tudo, aquilo que traçaram e ambicionaram para aquilo que projetaram para a cidade de Quelimane vai de água abaixo. Mas nem tudo neste processo é derrota, porque os cabeças de listas não iam por si só para esta luta, não é? São acompanhados de uma lista que vai fazer parte daquilo que é a Assembleia Municipal e, efetivamente, na Assembleia Municipal também há espaço para deliberações e para dirigir aquilo que é o município, não é? Então, não temos que olhar de todo como uma derrota. Temos que olhar para isto como, se calhar, um aprendizado e, acima de tudo, uma lição muito grande e prepararmos daqui para frente. É isto que tem que acontecer, não nos prepararmos à boca das eleições, mas temos 5 anos para nos prepararmos, vermos o que andou mal para poder dar a volta. Mas é um balde de água fria este pronunciamento do Conselho Constitucional. Percebemos que, efetivamente, os juízes distritais estão a trabalhar com isenção. Em algum momento, se calhar, havia dúvidas nesse sentido e se haviam dúvidas, acabamos por dissipar essas dúvidas, que, afinal de contas, há pessoas que estão a trabalhar neste processo com muita isenção e muita seriedade. É isto que nós temos que levar, tirar a ilação maior, particularmente nesta questão de Quelimane, que estão pessoas sérias, são pessoas isentas e a oposição tem que olhar para isto também, para deixar aquele discurso difamatório que as instituições estão ligadas ao partido, ao sistema, ao governo, para mostrar que há um trabalho que está a ser feito e as pessoas são isentas. Muito bem, Augusto Pelembe, temos aqui a decisão do Conselho Constitucional que, de alguma forma, pede a integração de 39 editais. O que isso significa? Pode significar para a Renamo, olhando para o atual cenário que dava, com essa proclamação também, que de alguma forma dava a vitória à própria Frelimo, também em Quelimane? Bem, boa noite para si, para os meus pares do painel, agradecer as boas-vindas do meu par do painel, Camilo da Silva. Mas é assim, tem um ponto prévio, é uma preocupação, saúde pública mesmo. Eu desafio a FTV para visitar o Vale do Infulene, ali na Dogeme. Já há 1 mês e meio que a conduta de fezes do hospital da Machava ali, como da cadeia central e BO, está a tirar fezes para a via pública, para a estrada. Há 1 mês e meio. E geograficamente aquilo pertence ao município da Matola. Não sei por que está a durar tanto tempo para se resolver aquele problema. Primeiro porque ali temos aquele mercado das hortaliças, alfaces, tudo mais. E está ali quase uns 200 metros de fezes. E as viaturas, pelas manhãs e nas tardes, há um fluxo de viaturas, um tráfego anormal, porque ninguém quer pisar aquelas fezes. E estou a sentir uma inércia de quem está a governar para resolver aquela situação. Eu não sei, talvez porque o presidente Inhus, quando vai para a província de Maputo, vai de helicópteros e outras coisas, não usa as suas viaturas. Talvez se usasse, e como tem aquela escolta daqueles seus homens que ficam em pé,
poderiam inalar ou exalar ou cair na roupa dele. Talvez assim ia se resolver de forma urgente aquela situação. Mas aquilo é um atentado à saúde pública. Eu disse o Amachimba. A verdade é que eu da Machimba lá na 12M, nós estamos a comer lixo por culpa da má governação. E o mais triste de tudo isso é saber que no dia 11 nós escolhemos quem ia fazer melhor. Nós queríamos uma mudança e essa mudança fomos arrancados. Eu não digo até que fomos roubados. Roubar não conseguiram porque estávamos todos nas mesas a controlar a ferro e fogo. Nós fomos arrancados. E o pior é que eles arrancam para não resolver os problemas do povo, para não resolver os problemas básicos e fundamentais de uma sociedade. E disse o Machimba, disse o Ancila, e Vano vai, e Velil vai, o Telil fumo. Então, dói isso, é preocupante. Espero eu que esse meu lamento, essa minha angústia, quem é de direito, porque não é nenhum favor retirar aquelas fezes dali. É uma obrigação do governo, é uma obrigação do município. Quando nós pagamos os impostos, pagamos o imposto autárquico pessoal, é exatamente para resolver aquelas questões. E se não resolve, é porque eles são incompetentes, estão ali, são mercenários. Então, eu queria desafiar a FTV para urgentemente fazer valer o choro, o lamento dos matolenses que usam aquela via. Agora, nós temos que olhar as competências de um Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória e geral, a inconstitucionalidade das leis e a ilegalidade dos demais atos normativos dos órgãos do Estado em qualquer momento da sua vigência. Mário, amigos telespectadores, em Quilimane, como em vários municípios desse país, houve ilícitos eleitorais. Houve crime, aquilo é crime. E todas as pessoas que cometeram esses ilícitos, principalmente os presidentes dos estais, dos órgãos eleitorais, das CDEs, são criminosos. Deveriam parar, a este momento, já deveriam estar na cadeia. Porque falsificar documentos, rasurar um documento, falsificar e usar esse documento como instrumento para declarar alguém vencedor, a partir daí já é um crime. Então, o Conselho Constitucional não fez nada mais, nada menos que a sua obrigação de restaurar a legalidade, que é a sua obrigação como um órgão constitucional. Porque o que é? As leis estão claras. O mais votado é que vence eleições. Mas, infelizmente, o que aconteceu em Quilimane, aconteceu na Matola, aconteceu em Maputo, aconteceu em Dondo, em Gorongosa, é que quem está a vencer é quem não foi votado. E nós temos informação fidedignas que muitos dos presidentes ou diretores do STAI receberam 500 mil meticais. Até aqui no Camfumo, não me deixe, Caltamanculo, o diretor do STAI em tribunal, em juízo, ele confirmou que foi pago 500 mil meticais. Agora, e esses senhores estão a passear a classe. Sabes, Mário, eu te confesso uma coisa, amigos telespectadores, nós moçambicanos somos pacíficos demais. Esses senhores não deveriam andar na rua, deveriam ser lançados ovos podres, deviam ser penalizados pela população, porque estão a roubar os nossos sonhos. São 48 anos que a gente vem comendo fezes aqui, vem suportando pessoas aqui. E o pior é que estão a arrancar o sonho das pessoas para não fazer nada, para não resolver os problemas do povo, para continuar a roubar, para continuar a nos humilhar. Então, o que vai acontecer em Quilimane é dar a César o que é de César. É dar a César o que é de César, é cumprir com a legalidade. E não basta fazer só em Quilimane, tem que se fazer em todo o país. Esta é a obrigação do Conselho Constitucional. Agora, o Conselho Constitucional também, não podemos eximi-los
das suas responsabilidades, porque há várias incongruências. As decisões que tomam em alguns sítios, nos outros não tomam. É inconcebível um Conselho Constitucional dizer que um tribunal do distrito não tem competência para anular uma eleição. Por que colocaram o tribunal lá a funcionar? Por que nos obrigaram nós a escrevermos para aquele tribunal? Então fecha um tribunal, que nos digam logo para escrevermos diretamente ao Conselho Constitucional. Para que servem os tribunais? Por que os juízes não dormiram? Hã? Não dormiram, ficaram noites e noites à espera de contenciosos eleitorais, para depois o Conselho Constitucional vir, chegar, dizer não é competente. Qual é a competência que eles querem? Então, está claro que aqui que há filhos e enteados. Ou seja, quando é um processo que envolve a elite moçambicana, que vai se tirar aquilo que é ovo de ouro para este governo, para este sistema, há um posicionamento do Conselho Constitucional. Mas quando sentem que aquela decisão não afeta em nada, não muda em nada, como está acontecendo em Nampula, que me ajude o Marcial, que só aceitaram 2 assembleias, que no fundo, aquelas 2 assembleias não vão mudar nada no cômputo geral. É o que está acontecendo na cidade de Maputo. Por que anularam Camfumo? Por que estão em dúvida Caxamanculo? Por que não aceitaram Cambuquana? Porque sabe que Cambuquana é o maior círculo eleitoral. Mexer Cambuquana muda todo o cenário político da cidade de Maputo. Então, há várias incongruências. Espero eu, honestamente mesmo, que o Conselho Constitucional não seja o epicentro dos conflitos políticos militares em Moçambique. Porque, se prestares atenção, desde 94 até as últimas eleições, os conflitos vieram depois das eleições, por mais má decisão dos órgãos eleitorais e do próprio Conselho Constitucional. Ou seja, os moçambicanos perderam seus bens, perderam seus familiares, atrasamos a economia do país por causa de conflitos provocados por um grupo de pessoas que nem uma minibus enche, que nem uma chibombo de 32 lugares enche. Agora, espero que a comadre, a presidente do Conselho Constitucional, que é comadre do presidente Yuso, porque o filho da presidente do Conselho Constitucional e a filha do presidente Yuso são sócios no negócio das carteiras. Espero que os negócios dos filhos não atrapalhem a decisão de resolver os problemas dos moçambicanos. Muito bem. Marcelo Macom, em relação a esta decisão do Conselho Constitucional, há aqui, de alguma forma, em alguns sítios o Conselho Constitucional toma uma decisão, em outros lugares também, e toma outra decisão. Não há uma consonância, quer dizer, também não esperamos nós que haja uma consonância, mas olhando para o nível de reclamações por parte dos partidos políticos nesse processo eleitoral, é um número muito elevado em relação aos direitos eleitorais, mas vai tomando algumas decisões, alguns pontos e outros pontos não. A sua análise. Bom, boa noite. Boa noite aos meus colegas de painel. Boa noite ao telespectador em casa. Muito antes de eu entrar neste tema, gostava de trazer aqui um ponto prévio que para mim é de maior preocupação e assustador. O Conselho de Ministros deliberou que os serviços de hemodiálise no Hospital Central fossem privatizados. A privatização daquilo custaria 5 mil ao cidadão, para que, segundo o Conselho de Ministros, para que o serviço se tornasse disponível para todos, para que todos pudessem ter acesso e não tivesse nenhuma dificuldade em aceder ao serviço, porque agora temos longas filas de espera e as pessoas não conseguem ter acesso ao serviço. A mim me preocupa porque se no passado nós tínhamos um problema de filas, as pessoas ficavam na fila para ter acesso ao serviço, hoje vamos ter um outro cenário, é que as pessoas vão morrer por não ter dinheiro de pagar a hemodiálise. É preciso lembrar que, por exemplo, para um funcionário público, tinha direito de 21 sessões de hemodiálise. Um cidadão normal deve passar a pagar. E para pagar uma hemodiálise, aquilo que o ministro, aquela tabela que foi dita é toda mentira, porque quando se vai fazer a hemodiálise,
o doente tem ainda por cima a obrigação de comprar o material, os catetos, entre os outros, o que dá por aí em volta de 11 mil meticais. E este indivíduo, por semana, tem a necessidade de 2 sessões de hemodiálise, que significa que são 22 mil meticais. E o salário mínimo de Moçambique não serve nem sequer para pagar uma sessão de hemodiálise dentro destas condições todas. Isto a mim me preocupa, porque ao invés do Estado reconhecer que aquele serviço é importante e adquirir máquinas e colocar o serviço em dia, prefere privatizar para conseguir fazer uma morte programada dos que não têm dinheiro. Nós, os pobres, vamos morrer, nós que não temos esse dinheiro para pagar, vamos morrer, enquanto eles continuam a viver. Este é o meu ponto prévio. Agora, relativamente à questão que me coloca, eu tenho assistido com um pouco de preocupação os acordos, tenho tido acesso aos acordos do Conselho Constitucional e tenho lido eles com um pouco de preocupação, porque estes acordos têm nos mostrado uma vertente que até então no direito não existia. O que nós percebíamos é que os acordos do Conselho Constitucional produziam uma jurisprudência. E este princípio de jurisprudência dos acordos do Conselho Constitucional atualmente não funciona. É aplicável num lugar, em outro lugar não é aplicável. Em algum momento, o Conselho Constitucional chama para si a responsabilidade, a competência de anular ou não a eleição e tira a responsabilidade dos tribunais distritais. Em outros lugares, o mesmo Conselho Constitucional delibera dá provimento às sentenças dos tribunais distritais. Este processo todo vai criando uma série de questionamentos de até que ponto o nosso Conselho Constitucional está preparado para lidar com uma realidade como esta, que, a bem da verdade, nunca teve em sua mesa tanto processo de contenciosos eleitorais como deste aqui. Até que ponto os nossos juízes, os nossos generais estão preparados para lidar com esta complexidade? Porque neste processo, o que é que nós temos verificado? O que nós temos assistido é que os tribunais de distrito, os tribunais distritais, aquilo que, de acordo com os acordos do Conselho Constitucional, os tribunais de distrito estão a servir como secretárias. Vamos lá ver um pouco qual é o trabalho de uma secretária. Nada contra a classe, mas só para dar um pouco aqui um detalhe. As secretárias geralmente organizam o expediente do chefe, às vezes recebem as audiências, podem aceitar que alguém tenha acesso ao diretor ou não. Estas secretárias dão provimento, podem marcar audiência ou não. Estas secretárias às vezes servem um café. E é isto que o Conselho Constitucional está a fazer com os tribunais distritais. Por quê? Porque os tribunais distritais, neste momento, estão a servir, primeiro, para não dar provimento aos nossos recursos, negando, alegadamente, porque não tínhamos autenticado, ou arrumar os processos para, quando chegados em sede do Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional deliberar. Porque tudo que o Conselho Constitucional, tudo que aquilo que o Tribunal do Distrito tem feito, praticamente não tem nenhuma relevância, senão produzir matéria para o Ministério Público, matéria criminal para o Ministério Público. Então, este processo todo me leva a um outro passo, que por que é que nós criamos a ideia de que o Tribunal Distrital é o Tribunal da primeira instância para contenciosos eleitorais? Por que é que não dissemos logo de imediato que o Tribunal da primeira instância para contenciosos eleitorais é o Conselho Constitucional? Porque, resumindo, é isto que está a acontecer. O Conselho Constitucional está a agir como se fosse o Tribunal da primeira instância e está a ridicularizar todos os tribunais distritais. Eu penso que é muita coisa que este processo nos ensina, que acredito que poderemos tirar relações dele e que, podendo, isso permite-nos também que... Mas acha que o Conselho Constitucional está a atuar com isenção? Bom, há aqui uma questão que é meio bom, eu prefiro acreditar que o Conselho Constitucional está a atuar com isenção, mas para mim não é só atuar com isenção. Para mim é a produção
é a competência do Conselho Constitucional e a produção dos acordos do Conselho Constitucional. Por quê? Um acordo do Conselho Constitucional produz uma jurisprudência. Significa que em qualquer outro lugar onde o mesmo problema aconteceu, o que é que isso significa? Talvez dar uma explicação do que é uma jurisprudência para quem está em casa, que não sabe o que é isso. Significa que onde houve um problema e foi deliberado de acordo com o acordo do Conselho Constitucional que deve-se, por exemplo, repetir a eleição ou fazer essa recontagem. Vou dar um exemplo concreto, por exemplo. O Conselho Constitucional deliberou que os presidentes das CDEs eram pessoas que não eram competentes para apresentar acordos sem que eles tivessem apresentado uma deliberação da reunião da sessão dos membros da CDE, das comissões distritais. Pelo que o presidente da CDE, de forma unilateral, não pode apresentar recurso ao Conselho Constitucional. Ao deliberar sobre isto, o Conselho Constitucional, significa que, de imediato, todo aquele lugar onde um presidente da CDE apresentou recurso, deveria se aplicar o mesmo princípio, porque já há uma jurisprudência sobre isto. Curiosamente, no distrito Campo Fumo, um presidente da CDE submeteu o recurso e foi dado provimento. Quer dizer, em Camavota, este presidente da CDE não reúne competências. Em Chamanculo, IDE, tudo produto de acordo do Conselho Constitucional. Em Moatize, IDE. Em Campo Fumo é diferente. O que é que isto quer nos dizer? É aqui onde começa o questionamento do modo operandi do Conselho Constitucional. Queremos perceber até que ponto o Conselho Constitucional está a ser contraditório dos seus próprios acordos. Isto mostra claramente que o Conselho Constitucional também não está preparado para este processo. O Conselho Constitucional está acostumado a ficar por muito tempo no conforto das mordomias que recebem do erário público e hoje que tem que trabalhar pelo bem deste mesmo público, encontra-se numa saia justa. Muito bem, Macom, e para já vamos partir para o segundo ponto relativamente àquilo que é o Ministério do Interior que nega que a polícia tenha usado de forma, sim, vou dar algum espaço, usado de forma desproporcional contra os manifestantes. Sabe-se que o Ministro do Interior esteve na Assembleia da República desta semana para prestar informação. Incrivelmente, a informação do Ministro que foi prestar foi mesmo solicitada para Renamo. Renamo é este partido que nos fez presente, assim como o MDM nos fez presente na Assembleia da República. Um minuto, Belembe, para quero voltar sobre o Conselho Constitucional. Há uma coisa muito, muito triste para nós, povo, como sociedade. O MDM apresentou uma contestação, um recurso, porque fomos roubados quase 24 mil votos. E nós comprovamos com atas editais. O que o Conselho Constitucional está a dizer é que não houve impugnação prévia. Mas houve lá. Precisa de uma impugnação. Está claro que roubou-se votos. As provas estão aqui. Só porque você não fez impugnação prévia. Apanhamos um gajo que roubou, está ali com a arma do crime na mão. Mas como não lhe vimos já roubar, mas está com a arma do crime na mão, vamos dizer que não roubou? Então, há coisas que, sinceramente, parece que o Conselho Constitucional é uma célula do partido. Há coisas que nós como sociedade temos... para os incautos, a sociedade, o Tribunal Constitucional tem que resolver os problemas. Não chegar ali e dizer que não, porque isto, porque A, mas B. Meus Conselho Constitucional roubou-se 24 mil votos. É como nós na Mató, roubaram 33 mil votos. Com recontagem ou sem recontagem, as provas estão aqui, olhem para as provas. Como foi, como não foi. As provas são falsas, não são. Mas porque faltou uma vírgula ali, vamos desprezar todo... Come on, pá. Ou seja, como diz a mulher
de César, de quem? Não basta, não basta parecer, tem que ser. Então, o Olha, conselho. se calhar, desculpa só, se calhar elucidar os nossos telespectadores, primeiro, o que é isto de impugnação prévia? Não sei, pessoas que não sabem, para nós estamos aqui a falar, então, se calhar era importante que se elucidasse o que é isto de impugnação prévia, primeiro. E depois também elucidar aqueles que nos assistem, se essa tal de impugnação prévia é de lei, não é? Porque não basta nós estarmos aqui só a falar, mas temos que elucidar. Nós estamos para isto. Eu estou aqui também à busca de conhecimento. Estas perguntas que estou a fazer é porque não sei. Bom, eu posso. Duas questões. Só que o Camilo colocou. A figura de impugnação prévia para o processo eleitoral das autarquias ainda existe. Aliás, é só para a questão das para eleições, as eleições autárquicas existe. Para a eleição geral já não existe. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o Camilo estava fora da impugnação prévia, estava a perguntar se é de lei ou não. O que eu estou aqui a tentar é para elucidarmos. Ok. O que é impugnação prévia? O que é impugnação prévia? Impugnação e prévia... é que, por causa da questão de quando chega a dita última instância, que é este imbróglio que estamos, quando o Conselho Constitucional diz que é a última instância e é que delibera, e houve aquele braço de ferro, quase que um arranca-rabo com o Tribunal Supremo, né, que vinha em defesa dos juízes, não é? Eu estou aqui a tentar para as pessoas perceberem impugnação prévia. Por que chegamos a este extremo. O que seria essa coisa de impugnação prévia? Só para fechar mesmo. A impugnação prévia é o ato em que o indivíduo que se sente lesado na mesa ou em sede de apuramento, pode ser intermédio ou parcial, reclama por manuscrito e diz: olha, aqui houve voto, houve roubo e eu não concordo com esses resultados. Escreve, faça ali a impugnação. A impugnação pode ser feita na mesa, no apuramento intermédio e na centralização de dados. E na centralização, no apuramento provincial e mesmo na centralização. E não dá provimento quando passa para o tribunal, certo? Não. Quando vai ao tribunal, geralmente, por conta desta figura de impugnação prévia, quando chega-se ao tribunal, o tribunal, muitas vezes, já vendo má fé, julga-se o processo, não o objeto. O que está em causa aqui não é como o processo não foi é o processo, conduzido. É o objeto. O que aconteceu? O que aconteceu? E o que está a acontecer com os tribunais? Para fugir da responsabilidade, chamam esta figura de impugnação prévia. Porque não houve impugnação prévia, por isso que nós não vamos julgar. É como num jogo de futebol, uma das equipes que acha que há um problema qualquer joga sobre protesto. Sim. É isso que estamos a tentar dizer. Não é jogar sobre protesto. Estamos numa eleição, por exemplo, há um ilícito e eu reclamo, digo, olha, há um ilícito. Acho que aconteceu um ilícito. Não acho, porque eu estou ali. Eu digo, há um ilícito, por exemplo, por voto vencido, a minha reclamação não passa. Não passando a minha reclamação, eu faço por escrito e me respondem. A dizer que, olha, eu apresentei esta situação. Reclamei isto. Por não ter sido respondido, levo para a sede do tribunal. Okay. Agora, não tendo sido respondido no tribunal, isto não significa que o objeto de julgamento está em causa. Porque, por exemplo, ora vejamos, eu, por exemplo, posso não ser... Mas como tenho indicação que vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes em relação a este ponto e vai fechar e vamos ter que avançar para outros pontos porque já o tempo também corre um pouco. E para já vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Não sai daí. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa.
Lavandaria Moiasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moiasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Ora viva, estamos de volta ao nosso debate aqui na FTV para... Agora vamos debruçar em relação àquilo que é o posicionamento do Ministério do Interior que nega tenha usado força de forma desproporcional. O Ministro do Interior esteve na Assembleia da República esta semana, sessão de perguntas e resposta ao Governo, onde Renamo formulou questões para o Ministério do Interior para saber sobre a sua forma de atuação nas manifestações que têm sido promovidas, as manifestações têm sido promovidas pela oposição, os partidos da oposição, porque a polícia tem atuado desta forma, segundo a oposição, quase violenta. E o ministro disse em seu tribunal que não é verdade, que a polícia tem atuado de forma desproporcional e que a polícia não olha para as cores partidárias e que a polícia ela vai intervir quando for necessário e que desta vez também foi necessário a presença da polícia para manter a ordem pública no país. Camilo da Silva, para si mesmo,
a questão de que há esta troca de que, de alguma forma, a polícia tem usado de uma forma desproporcional a sua força. Se olharmos para a penúltima manifestação da RENAM no 24 de julho, em que houve um bloqueio, a polícia, na verdade, disparou o gás lacrimogéneo em todo o sítio, incluindo as residências no 24 de julho. Eu estive lá, presenciei isso, nas varandas das residências. Até o lado onde haviam jornalistas também dispararam o gás lacrimogéneo. Mas vimos ali que, do outro lado, daquilo que nós presenciamos, os manifestantes estavam marchar de forma pacífica. Mas depois houve o confronto que aconteceu. Como classifica a atuação da polícia nessas manifestações que têm ocorridas no país? Bom, primeiro, se calhar, corrigir um pouco aqui o Mário. Eu não estive nessa passeata, mas acompanhei os diretos, estive a ver. E o problema começou na praça dos trabalhadores. Nós vimos um grupo de pessoas com pedras, a arremessar até para um canal televisivo, vossos colegas, a chutarem o carro, a tirarem pedras. Então isso já era um sinal, não é? E só por causa disso a polícia tinha que se precaver. Agora, na questão, no quesito do número desproporcional, a polícia estava em número desproporcional, sim. Inferioridade numérica em relação à moldura humana que se fazia nas avenidas de Maputo. Agora, a forma como a polícia age, isso também é outro motivo de discussão que nós temos que pôr e falamos constantemente em relação a isto, que é um despreparo. Isso nós temos de dar a mão à palmatória, é um despreparo da nossa polícia para lidar com esse tipo de situações, com estas questões de manifestações, de marchas, etc. E isto parte tudo de como começa um processo. Nós, na polícia, não temos especializações. Acompanhamos aquilo que acontece um pouquinho pelo mundo. Quando há esta questão de marchas, existe uma brigada, se calhar posso estar a usar um mau nome, mas anti-motim, não é? Coisa que nós não temos. Aparece, a gente vê ali pessoas bem equipadas, até com escudos e tudo, para poder conter aquilo que é uma moldura humana. E nós não temos essa especialidade. Levamos para a rua outra coisa, para a rua para poder acompanhar a marcha que a RENAMO promoveu desde a Praça da Independência, que foi terminar ali na 24 de julho. Polícias que, ao meu ver, estavam despreparadas, primeiro. E acredito que seja aquela polícia que vem de Matalane com um treino de 4 ou 6 meses e vai confrontar-se com esta situação. É um pouco complicado pedir muito a estes agentes que fizeram o máximo para poder conter esta gente. 2, estes mesmos agentes se fazem, e como esteve aqui a dizer o Mário, a rua com armas de gás lacrimogéneo, porque de antemão sabia-se que para se conter os ânimos, se houvessem, tinham que usar o gás lacrimogéneo. Eles se fazem a rua com estas armas, munidos dessas armas, sem máscaras. Disparam o gás lacrimogéneo. O alcance do gás lacrimogéneo, eu não quero acreditar que se disparou para as fletes, quero acreditar que o efeito do gás lacrimogéneo atingiu uma... Eu percebo o que estou a dizer, não estive lá. Estou a dizer que eu quero acreditar, creio que seja isso. Aquilo tem um raio de ação muito grande. Tu disparas a 500 metros, afeta-te. E vimos em vídeos polícias que ficaram afetadas pelo gás, disparados por eles mesmos. Então, a instituição de tutela também tem que precaver e não mandar agentes, porque ao invés destes agentes estarem a conter os ânimos,
o que é que provaram do seu próprio veneno. Quer dizer, é um pouco complicado. Então, nós não temos quem consiga efetivamente conter uma situação desta natureza. Então, é um momento, por isso, também é mais uma lição, é mais um TPC que nós temos que levar para a instituição de tutela. Que não vale a pena de nós nos fazermos enquanto não estamos preparados. Ou então, temos que ir buscar militares para se fazer a rua, porque a Polícia de Proteção não está preparada. E acaba de acontecer um pouquinho daquilo. Vimos também, independentemente da situação que culminou com vandalismo, invasão em lojas, propriedade privada e até pública. Mas o Venâncio Nega diz que os simpatizantes e membros da Renamo não são vândalos. Eu não estou a discutir quem foi. Eu não estou a chamar de vândalo a ninguém. Não, mas eu estou a falar porque o Venâncio também abordou isso. Eu não estou a chamar de vândalo a ninguém. Estou a dizer... Sim, há essas pessoas que vandalizam essas lojas. Agora, quem foi, eu não estou a discutir isso. O que eu quero dizer é que eu não quero discutir quem fez, quem não fez, porque a dado momento, depois de falar sobre isso, uma polícia que vai, por exemplo, a sede da Renamo, por mais suspeita que tenha, tinha que ter um mandato, independentemente da situação, não é? Cercava, fazia o que quisesse, juízes estavam ali, à mercê, porque era numa hora normal de expediente, tem esquadras perto, um juiz mandava, emitia não sei como se diz em direito, mas um mandato para a polícia poder entrar na sede da Renamo. Isso são coisas básicas. Eu não fiz direito, mas eu vejo filmes, eu assisto os procedimentos das outras. Tem que ser assim. E não acontece isso. Cometemos erros primários. Agora, também temos que perceber que o Venâncio não pode vir cá a defender uma coisa pelo qual ele convocou. Não é? Se nós em Moçambique tivéssemos condições, que aquilo que a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo muito recente, aconteceu no Brasil, em que os apoiantes do Bolsonaro invadiram os três poderes. Não foi o Senado, foi os três poderes. Os três poderes, o Palácio dos Três Poderes. O Brasil levou meses para começar a fazer prisões. Por quê? Porque teve que reunir provas para poder acusar quem quer que seja. O Brasil hoje tem câmaras em todos os lugares. E eles fizeram um trabalho simples de identificação facial. Não é? É este trabalho que tinha que fazer. Porque a polícia fez o seu trabalho, prendeu. Ok. Independentemente se estavam ou não estavam, se eram ou não eram, prendeu. O Ministério Público, por sua vez, tem que estar munido de ferramentas para poder produzir provas para estes que foram entregues. Não é? E não acontece. Primeiro, o Ministério Público também não tem uma polícia de investigação. Tem que recorrer a coisa. Então, o Ministério Público também chegou à altura de ter uma polícia judiciária para poder dar vazão a este tipo de situação. Um minuto para terminar o caminho. Então, são muitas anomalias que foram cometidas, porque qualquer leigo sabia que aquelas prisões na sexta-feira não iam dar em nada, porque não foram apanhadas em flagrante delito, não é? Agora, chegou a altura de nós próprios fazermos não interessa se é Renamo, se é MDM, se é Frelimo, quem estiver à frente dessas instituições, fazer um TPC, uma reflexão disto tudo que está a acontecer, para podermos atuar como deve ser, com procedimentos. Não podemos atropelar. Moçambique, desculpa, só mais 30 segundos, é um país que produz muitas leis. E também é um país que mais atropela essas leis. É um pouco complicado. Muito bem, Camilo da Silva, em relação a este ponto. Augusto Palema, eu vou para si mesmo, em relação a polícia que nega a atuação de forma desproporcional
Eu, por exemplo, o Camilo dizia que não é possível que tenham tirado nos prédios. Vi uma coisa, na última marcha da Renamo, estive lá, vi uma coisa incrível. Dispararam uma direção onde estava a polícia de proteção. A própria polícia teve que arrancar com o carro ali dali, na direção onde estávamos. Tinha um carro da polícia também, polícia de trânsito e polícia de proteção. E a polícia teve que arrancar, dispararam o gás lacrimogêneo para aquele sentido. E naquele sentido não havia manifestantes. Estavam jornalistas e a própria polícia. É só para dar um exemplo da atuação da última marcha no 4 de julho. Mas como é que analisa a questão da atuação da polícia? Tem agido de forma desproporcional ou não? A polícia, o ministro diz que não. Para eles não há Frelimo, não há Renamo, não há MDM. Todos são tratados de forma igual. Mas a polícia, se houver necessidade de atuar, vai ter que atuar para manter a ordem no país. Bem, primeiro, não se diz para alguém mais velho de mentiroso, chamaram um mais velho como o ministro Ronda, né? Sim. De mentiroso, talvez dizer que ele faltou a verdade, para não dizer mentiroso, né? Na nossa língua, para um gajo que achou que falhou. O ministro falhou. Falhou porque ele ridiculariza-se. Porque eu acho que ele recebeu uma informação por escrito e não averigou no terreno o que aconteceu. E eu iria mais longe, ou vou mais longe, porque eu não acho que a polícia está despreparada. Não é despreparo, talvez dizer ao meu amigo Camilo. O que está a acontecer são ordens superiores. A nossa polícia obedece ordens superiores e de forma cega, mas cega mesmo. E quando a pessoa obedece algo cegamente, o que acontece é aquilo. Ou seja, saem dos quartéis ou dos comandos, porque tem que ir bater, tem que ir atirar. Não levam equipamento, não levam nada. Preparação eles tiveram nos batalhões, sei aonde, eles tiveram preparação. Dizia, será que eles não sabem que não podem atirar para os seus colegas? Não sabem que não podem atirar para a imprensa, mas já atiram porque há ordens superiores, porque sabem hoje que a imprensa vai divulgar tudo aquilo ali e eles querem vos afugentar para vocês não mostrarem aquilo que está acontecendo no terreno. Não foi por acaso. Não acha, Mário, que atirarem para a polícia, para os jornalistas que estavam ali, a polícia foi por acaso. Não, é algo propositado. Eles queriam que vocês saíssem para não mostrar aquilo que estava acontecendo no terreno. Ou seja, nós, como MDM, no mandato 2009 a 2013, se não me falha a memória, 2013 a 2018, nós submetemos no Parlamento um projeto de lei que visava a independência do judiciário, mas também a criação de uma polícia republicana que defende os interesses do Estado, mas não interesses pessoais ou partidários. Porque nós sentimos, como MDM, aquilo que a sociedade sente. Ou seja, tu tens um polícia, eu vi há 5 anos atrás, em que um dos ministros nossos teve um conflito com a sua mulher e a polícia foi invadir a casa 22 horas. A polícia foi lá com foto, lutarem com a senhora para sair de casa 22 horas. A questão, por lei em Moçambique, só pode entrar na casa de alguém das 6 até 18 horas. Não há um mandato de captura para alguém depois das 18 horas. Mas porque a polícia estava a obedecer um ministro. Tiveram que entrar naquela casa. Ou seja, o que estamos a assistir hoje, a polícia a perseguir os manifestantes, são ordens superiores. É que alguém ligou, vão lá. E a polícia não quer analisar. De tal maneira, se for já ver o argumento que os juízes estão a usar, é que a polícia não assinou o auto de notícia. Ninguém assinou. Porque quando chegaram lá, os polícias começaram a chamar para si a razão. Quem vai assinar? Prendemos esses... Por quê? Daquela vez da manifestação do Azaghai, eu fui detido. Quando chegamos na esquadra, o oficial negou-nos fazer auto de notícia. Perguntou o comandante da UIR. O que eles fizeram? Qual é a acusação? O que eu tenho que escrever?
Ele negou mesmo e começou um conflito. O comandante da FINA obedecer ordens superiores. Não, o comandante-geral mandou. Aquele jovem disse, eu não vou fazer. Se o senhor quiser, está aqui a caneta, está aqui a cadeira, senta e faz. Então, eu acho que o que aconteceu também, os polícias, quando chegaram nas esquadras para fazer o auto de notícia, negaram. Por isso que os juízes não tiveram matéria para continuar ou arbitrarem a prisão preventiva daquelas pessoas. Agora, qual é a lição que nós temos que ter aqui? É que precisamos de ter uma polícia republicana que defende os interesses do Estado. E também chamar a atenção à corporação. O vínculo que o polícia tem não é com o comandante-geral, não é com o presidente Inhus, não é com o partido de Frelimo, é com o Estado moçambicano. Devem cumprir e obedecer à Constituição da República, não a apetites ou a desejos maléficos de um grupo de cidadãos que estão dentro do escritório sentados, só ligam, vai lá bater o Pelembe, vai lá invadir a sede da República. O que é isso? E é uma coisa que o sistema está a criar. Estamos a criar bandidos dentro da polícia. Estamos a criar criminosos, estamos a criar um problema para o futuro. Porque se hoje chega alguém e diz assim, o comandante diz assim, vai bater aquilo ali. E o polícia sabe que não tem razão para fazer isso e vai cumprir. Amanhã ele vai fazer a título individual. É o que acontece nas UGEs, nas empresas públicas, onde os dirigentes, por um telefone, diz transfere dinheiro para aquela empresa. Amanhã, aquele jovem da UGE, aquele jovem do CETCIF faz transferência para si próprio, porque ele sabe que o meu chefe faz e desfaz, eu também. Se ele pediu 300, eu posso levar 50 para mim. Por isso que há desfalques na função pública. Por quê? Cada ordens superiores. Agora, nós temos que pensar esse país, o que é que nós queremos de Moçambique, qual é o futuro que nós queremos desse Estado. Ou continuamos a obedecer ordens superiores, estragar o país, ou obedecemos à Constituição da República. Mas também quero concordar um pouco com o Camilo. Só para fechar. A nossa polícia não tem equipamento. Eu acho que o ministro Ronda, ao invés de estar preocupado com manifestações, porque as manifestações são constitucionais, o ministro Ronda tem que se preocupar em dar condições à polícia. Tu vais na minha esquadra ali no COB, nem cadeira para sentar tem. O polícia tem que trazer cadeira da sua casa. Muitas das vezes as cadeiras que têm nas esquadras são aquelas que eles foram vonhar, ou alguém roubou, foi deixar lá e alguém esqueceu, usam aquelas cadeiras. Por exemplo, ali nas alfândegas da fronteira, os alfandegários, há um alfandegário, quando jovem era carpinteiro, fabricou as suas próprias cadeiras. Vai lá na fronteira de ver cadeiras de madeira, que ele mesmo fez, porque o Estado, ao invés dos dirigentes se preocupar em criar condições e meios de trabalho, não criam, estão preocupados em ordens superiores. Como é que tu vais ter um polícia que investiga um crime cibernético com uma bombinha? Um agente da Cernic que anda com uma bombinha, não tem computador, não tem telefone, não tem carro. Muitas das vezes você chega ali, diz que liga para a polícia. Há um crime aqui, já aconteceu comigo ali no quilômetro 15 no comando. Liguei para a polícia, porque manda lá dentro de combustível. Dá certo. Marcelo, para si, qual a sua análise em relação ao expulsamento da polícia negar que não tem usado a força de forma desproporcional contra os manifestantes? Bom, o Pelembe dizia aqui que não se pode chamar o mais velho de mentiroso. Eu digo o contrário, porque para quem chamou-nos de pessoas não civilizadas, sendo que ele é o não civilizado, incompetente, não merece mais nada senão ser chamado de mentiroso. Ora, vejamos, por que é que o chamo de mentiroso? O ministro acho que essa é a primeira vez que ele vai ao Parlamento desde que tomou a posse. O primeiro pronunciamento do ministro do Interior é baseado em mentiras.
Diz o ministro no seu pronunciamento à Assembleia da República que haviam sido detidos 17 pessoas na cidade de Maputo. Senhor ministro, esses dados são falsos. O senhor mentiu para a Assembleia da República. Foi lá apresentar uma mentira. Porque só na sexta esquadra tinham 17 jovens detidos que saíram na segunda-feira. Na esquadra do Porto tinham 10 pessoas detidas. Ou o senhor ministro não sabe fazer as contas, ou as pessoas que te informaram, te entregaram o relatório na bandeja, o senhor nem sequer preocupou-se em descer para ver isto. Mas não me surpreende, a quando da tomada de posse deste ministro, neste programa, eu já chamava a atenção que não esperava muito deste senhor. Porque o seu histórico, enquanto comandante-geral, já nos tinha dito alguma coisa, já nos dizia alguma coisa. Este ministro é o mesmo que vem dizer que não vê o uso proporcional, quer dizer, vê a Casa do Povo dizer que havia engenhos de fabrico caseiro. Amigos, muitos moçambicanos se distraíram com aquela história de que há bombas de combustíveis, quer dizer, há engenhos que foram produzidos em casa com combustível e garrafa. E muitos caíram nessa e não perceberam o que é que estava por detrás daquilo. Qual era o pano de fundo daquela mensagem? O pano de fundo daquela mensagem era perpetrar o empobrecimento programado da juventude. Porque esta juventude, que já tinha como missão, pelo menos tinha tentado juntar alguma coisa, para comprar um VIT, para comprar um RAT, para comprar um IST, hoje em dia, esta juventude já nem sequer pode tirar esse carro, porque se este carro acabar combustível na rua e tentar fazer um tchuna no M-Pesa para ir comprar combustível com bidon, já não pode, porque o ministro deu ordens para que não se comprasse combustível. E assim sendo, passou por tabela a programação do empobrecimento da juventude neste país. E nós nos atentamos àquilo a pensar que tratava-se de engenhos. Mas não. Onde é que isto nos leva? É que este jovem que hoje é capaz de comprar um IST já pensa, já reflete e já consegue perceber as mentiras que este governo tem, o desemprego programado. E este jovem, a partir dos seus negócios, consegue sair para fazer alguma coisa. E o ministro vem proibir este desenvolvimento, porque ele não fica feliz com o desenvolvimento da juventude. Aliás, até porque ele não precisa comprar combustível. Ele tem combustível para dar e sobrar até a família, todos os filhos e os avós e os irmãos, pelas senhas do Estado. E nós, os jovens, que temos que comprar bidon, estamos aqui. E caímos naquela de que tratava-se de explosivos, de engenhos, de fabrico caseiro. Não era isso que estava em causa. O que está em causa é colocar o jovem sempre atrás, pobre e retardado, e devolver aos mais novos. É isso que está em jogo. Mas houveram alguns jovens que fabricaram esses engenhos explosivos ou não, nessas manifestações? Eu, pessoalmente, estive em todos os tribunais, em todas as quadras onde estes jovens estiveram detidos. E não houve nenhum engenho. As garrafas que a polícia trouxe, garrafas que estavam a cheirar álcool para o tribunal de Campo Fumo. Eu estive presente, eu tenho vídeo, eu estive lá. E quando verificamos estas garrafas, não tinha nada de combustível. Os pneus que a polícia trouxe foi carregado na lixeira de Ulen, ou a lixeira Roque Silva. É de lá onde trouxe aquelas garrafas. E em sede de tribunal, só para ver o quão ridículo o ministro é e a sua equipe incompetente, até o ponto de tentarem produzir provas falsas. Em sede do tribunal, ficou provado que aqueles jovens não tinham nada a ver com aquelas garrafas. Aqueles jovens não tinham nada a ver com aqueles pneus. Por isso mesmo que logo na primeira oportunidade foram ilibados. Como é que este ministro vem me dizer que não houve uso desproporcional da força, sendo que a força que ele mesmo dirige foi invadir a delegação da cidade, a delegação de Renamo, sem nenhum mandato? Isso é legal? Este ministro tem cabeça no lugar para falar de civilização? Que moral tem este ministro para falar de civilização? Se ele é o pior, é que não é civilizado, não sabe viver num Estado de Direito, não respeita os limites da lei.
Eu penso que são coisas básicas de convivência que a gente tem que começar a perceber. A primeira ida do ministro do Interior à Assembleia da República é marcada por 2 fatores que não podemos dissociá-los. Primeiro, ele foi falar para quem? Para Frelimo. E foi falar o quê? Mentiras. Para quem? Para aqueles que vão aplaudir. E a consequência disso é que a própria Frelimo aplaudiu essas mentiras. Nem sequer teve tempo de descer ao tribunal para perceber como é que foram os julgamentos. Muito bem. Marcial Macome, estamos aqui a debater a questão, Mário, mesmo para fechar, mesmo para irmos a outro ponto, relativamente Veja ao Samora. O que as ordens superiores fazem? Já nem se pensa nas decisões que se tomam. Decisões que tomam sem analisarem a realidade do país. Proibir comprar combustível com bidões. Eu acho que há alguma legislação que diz isso. Mas, quer dizer, eu tenho um gerador na minha casa. Eu tenho que carregar o gerador, pôr na cabeça, para ir abastecer nas bombas. Quem corta lenha lá no mato, com aquelas motosserras, tem que comprar, tem que levar as motosserras, vir à cidade, para ir abastecer ali. Então, sabes, a legislação que serve para algumas conjunturas, não a nossa. A nossa, com um país todo estrangulado, com uma economia toda escangalhada, não tens condições de impedir. Até quantas vezes eu parei na rua, eu, Pelembe, que me acho um pouquinho esperto, já acabou o combustível na rua. E quantos amigos acaba o combustível na rua, eu tenho que, me liga o Pelembe, estou a rasca aqui, estou parado no meio da rua, eu tenho que comprar um 5 litros para ir socorrer. Mas não é porque é uma vontade de fazer isso. Ninguém quer passar vergonha. Ninguém. Eu te garanto isso. Ninguém quer passar vergonha na rua. Nem o Camilo, nem o Marcial, nem tu, Mário. É a conjuntura, tu não tens, mas a necessidade, as obrigações que tu tens que cumprir. E tu acreditas que vai chegar lá ou vai acontecer um milagre, vais trabalhar na volta de conseguir ter mais alguma coisa para chegar em casa e não consegues, tens que arriscar. E como é que vais se salvar? Então, nós temos governantes insensíveis que não conhecem a realidade do seu país. Isso é mau. Decisões de secretarias é o que fizeram nas eleições, também estão a fazer para tomar decisões fora do comum. Olha, só 30 segundos. Estava mesmo com saudades do Pelembe e com a sua característica de incendiário. Mas não é incendiário. Mas pronto, só para falar, para dizer o seguinte, independentemente, sem ter que ir em contramão, mas para dizer que, efetivamente, há coisas que nós também temos que parar e começamos, nós próprios cumprimos com a lei. É só uma parte, não é? Porque as próprias gasolineiras têm o seu regulamento em termos de abastecimento em portáteis, em coisas portáteis, que não são, por exemplo, garrafas de 1,5 litro, etc, etc. Há bombas até que nem aceitam. Então, o que eu só quero deixar claro é que não está-se a dizer que não se pode abastecer com portáteis. Há portáteis específicos que as gasolineiras estão autorizadas a fazer como tal. Então, também temos que olhar para aquilo que a lei diz, não podemos só partir... Não, eu até disse que a lei percebi, só está-me a tentar dizer mas que tu tens que aqui tu não vais abastecer. Sim, tem razão, por quê? Exatamente. Porque ele está a dizer que naquele momento de manifestação, qualquer pessoa podia pegar uma garrafa destas e ir pedir cinquentinha de coisa. É isso que estamos a tentar falar. Mas a conjuntura... Ficou essencial. Vamos partir para outro ponto em relação ao Samora Machel Júnior, que mais uma vez voltou, digamos assim, à carga. Disse que, de viva voz, que na Frelimo há infiltrados e que, de alguma forma, permitiu-se que esses infiltrados ganhassem conseguissem controlar a Frelimo. Então, isso de alguma forma preocupa, deve preocupar, digamos, podia assumirmos que é um grito de socorro, que de alguma forma, e Samir também vai manifestando aquilo, é a sua opinião em relação ao estágio da Frelimo.
essa conversa já existe já há bastante tempo, mas ninguém teve coragem de vir ao público falar de forma aberta em relação ao Partido Frelimo. Samora, talvez seja um dos poucos que aparece a abordar de forma aberta, ou melhor, a família Machel é um dos poucos que aparece a abordar este assunto da Frelimo de forma aberta, dizer que, na verdade, há infiltrados que estão a comandar o Partido Frelimo. Vou começar consigo mesmo, Camilo, em relação a estes pronunciamentos de Samora Machel Júnior, que disse viva voz numa entrevista ainda ontem, que, na verdade, há infiltrados no Partido Frelimo e que esses infiltrados ganharam protagonismo dentro do partido. Como é que olha para esses pronunciamentos? E o Partido Frelimo, para onde vai com essas pessoas que Samito considera de infiltrados? Como que a Frelimo permitiu com que o partido fosse tomado por essas pessoas? Bom, Samora Machel Júnior é membro de um órgão do Partido Frelimo e esse órgão, para tu chegares a este órgão, é um processo. Aliás, para cada militante, acredito que em outras organizações também o princípio é o mesmo. Temos que militar na célula, nós temos que começar na célula. E o que eu percebi nas palavras de Samora Machel Júnior é que há pessoas que atingiram um estágio dentro do Partido Frelimo sem, no entanto, terem passado de uma célula. Não têm uma célula, não passaram por uma célula, não passaram por um círculo, não passaram por localidade, não passaram do distrito para chegar à província e depois aquilo que é um órgão nacional, não é? Um órgão, o maior órgão, aquele que está entre que dirige entre os congressos, né? Mas o problema das pessoas ou a pessoa que permitiu que aquelas pessoas ascendessem lugar sem obedecer... É exatamente isto que eu quero tentar dizer, é que houve atropelos nesse sentido e o Partido Frelimo tem os seus estatutos e se o Samora falou, estou aqui a usar as palavras dele, se ele falou o que falou, tem conhecimento de causa porque o Partido Frelimo rege de um estatuto pelo qual tem que ser seguido e acredito que há pessoas que não têm conhecimento e que estão numa posição dentro do partido. Agora, como chegaram, quem lhes levou, não sei dizer, mas é um grito de socorro para dentro do partido de que a coisa não pode, alguma coisa tem que ser feita para que haja esta mudança. Porque há membros que militam no partido, acredito que até muito antes de eu me saber gente que não tiveram uma extensão. E a palavra, mais uma vez, está aqui, Samora Machel Júnior a carregar numa só voz milhares de membros do Partido Frelimo. Então é um grito de socorro interno que tem que ser discutido internamente e acredito que a partir daqui, se calhar, vamos ter uma reunião de quadros brevemente e até logo a seguir um comitê central extraordinário para poder fazer face a isto. E acredito também que se o Samora Machel falou publicamente isto, é porque, de certa forma, não existe seriedade, como ele deixou bem claro na sua abordagem, em que submeteu cartas pelos canais próprios dentro do partido, em que não vieram a público, mas meteu uma carta só. E acredito que, acima de tudo, a mensagem de Samora mesmo é para o comitê dele, que levou a carta, a única carta que ele meteu para o círculo dele, saiu para a rua. Enquanto que as outras todas que acredito que também, não sei qual era o conteúdo, mas ele deixou claro que acho que foram 2 ou 3, que meteu. Até uma das cartas escreveu para o presidente do partido. Ele sempre escreve com conhecimento dos outros órgãos para o presidente, ou com conhecimento do presidente para os órgãos que têm que dar seguimento àquilo que são as preocupações, ou a preocupação dele, neste caso, né? E essas cartas ninguém sabe do conteúdo, nem do teor, nem ele divulgou. Este grito dele é em relação a estas pessoas que não são sérias, que levaram um conteúdo para um determinado grupo de gente e fizeram aqui para fora. Então, é exatamente isto que ele está a tentar dizer, que esta desorganização, esta falta de respeito, falta de conduta, falta de ética, que muitos militantes que não seguiram aquilo que são os processos,
para estarem onde estão, porque não têm aquilo que é a política partidária, né? A ideologia, aquilo que carrega um membro que passa por processos e por isso é que estes processos vão moldando o membro para ver se tem capacidade de chegar a um órgão como, por exemplo, do Comitê Central. Esse funcionamento também de alguma forma transmite ou não uma preocupação para a sociedade moçambicana? Quer dizer, esperávamos, toda a sociedade moçambicana esperava que, olhando para a própria estrutura da Frelimo, seja uma organização extremamente organizada, que cumpre-se à risca todos os procedimentos, mas o Samora parece de alguma forma a dizer que não há infiltrados dentro do Partido Frelimo, que de alguma forma eles tomaram, ganharam protagonismo dentro do Partido Frelimo. Olhando para também o processo eleitoral, há algumas pessoas, alguns membros sonantes do Partido Frelimo apareceram a dizer que não, a negar de forma categórica que não é possível o Frelimo ter vencido todos esses municípios, ou melhor, a contestar a vitória da Frelimo nessas últimas eleições. E de alguma forma também parece também estão a transmitir uma mensagem que nós a Frelimo, quer dizer, fica a mensagem, nós a verdade Frelimo distancia-se destas situações. Como é que olha para estes pronunciamentos do Samito, que de alguma forma ele procura mesmo vamos acreditar que existe nesses grupos, há um grupo mais forte, mas também parece que é um dos poucos que tentam ir contra, no sentido oposto, ou desafiar essas pessoas que provavelmente estão a ganharam protagonismo dentro do Partido Frelimo. Bem, como dizia Macome no outro programa, numa caixa de tomates podres, procurando ali pode existir um tomate que ainda serve para alguma coisa. Eu acho que o Samito está a ser porta-voz daqueles que ainda preservam alguma idoneidade e não vão com aquele ditado dos brasileiros, a Maria vai com as outras. Porque o que nós assistimos nos últimos tempos é uma Frelimo infestada por pessoas de conduta duvidosa. Se for já ver, nós temos uma Frelimo que pisca à direita e vai à esquerda. Em algum momento, Mário, discutimos isso nos canais de televisão, nos batemos duro, quando a bancada da Frelimo aprovou as dívidas ocultas. Depois viraram disco e criticaram as suas decisões tomadas na Assembleia da República. Ou seja, hoje na Frelimo, para ser um bom dirigente ou alguém que ocupa um bom cargo, tem que ser um bom ladrão, um bom mentiroso. Assistimos isso, o Celso Correia, a ser aplaudido quando dizia que temos 3 refeições. E subiu mesmo. E hoje é uma das figuras chaves do Partido Frelimo. E eu sinto que o próprio Samora Júnior, quando fala dessas pessoas, uma delas é o próprio Celso Correia. Mas também tem a Frelimo hoje promove pessoas que estão estão nos lugares onde roubam mais. Estamos a falar da Amélia Nancar, que são membros da Comissão Política hoje, não porque são bons militantes, mas porque estão nos lugares chaves para dinamizarem os concursos públicos, para dinamizarem como é que se chama? O nepotismo, o roubo. Já não se preserva a idoneidade, aquilo que Samora Machel, o primeiro presidente, chamava para si a responsabilidade de que não se olha para a familiaridade, olha-se para a competência, para a capacidade de solução. E hoje o que a Frelimo faz é aquilo que nós já assistimos. Vimos um Julião Kumban que aparecia a puxar saco nas televisões, hoje é PCA de uma empresa pública. Vimos o Gídio Vaz a puxar saco, hoje ele é PCA não executivo de uma empresa onde o Estado é consórcio. Então, é esta Frelimo que eu acho que o próprio Samora Machel Júnior está a criticar e está a ser porta-voz. E não só porta-voz dos membros da Frelimo insatisfeitos, mas de toda a sociedade moçambicana, porque
comentar sobre a Frelimo, somos todos obrigados a comentar, porque é o partido que está a gerir o Estado moçambicano. E gerindo o Estado moçambicano com bandidos, com ladrões, com malandros, mafiosos. A coisa mais dura para mim na Matola é ter um diretor do STAI que em 2002, quando era professor da escola, foi detido por vender notas. E tem um processo, acho que é da Renamo, que está a correr por corrupção. Mas a Frelimo lhe pôs ali como diretor do STAI. Então, estás a ver o nível de nepotismo, de falta de cultura. Sabes, eu nem tenho palavra para expressar o que significa hoje olhar para um partido e ver que quem aparece mais são os malandros. Ou seja, qual é a mensagem que nós estamos a transmitir para uma sociedade, para um povo, para os nossos filhos? Eu hoje tenho medo quando olho os meus filhos assistirem televisão e eu ensino eles que a vida deve ser ganha de forma honesta. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que... Um minuto para terminar. Tem que fazer por onde para ser gente nesta sociedade. Mas, por um outro lado, eles vão assistir na televisão, ouvirem que aquele foi condenado, as eleições foram ganhas por um, mas quem está a governar é outro porque ganhou na secretaria. Qual é a moral que nós temos hoje para ensinar os nossos filhos? Quem está a governar são os malandros, quem está a governar são os mentirosos, quem está a governar são os bandidos. Então, é isto que Samito está a tentar, na minha opinião, trazer, que deve-se dar a César o que é de César. Temos que aceitar a diversidade. Para terminar mesmo, 30 segundos. Muitos podem estar a fazer ouvidos de mercador. É marcador? Mercador. O que causou a criação da Renamo. O acordo em 62 dos três movimentos é que ganhamos a independência, tem que haver eleições. É isso que fez que morresse o Urias Simango, a Joana Simeão e vários outros. Paulo Gundano, os Guambi, porque eles disseram, vamos nos unir, mas conquistamos a independência, vamos ao multipartidarismo, vamos à democracia. E a Frelimo, os que hoje ainda continuam a trazer essa ideologia de que somos nós, se não somos nós, não há outros, e estão a querer trazer de novo esses conflitos. É por isso que Samora Machel está a trazer essa diversidade. Não vamos criar outros conflitos iguais àqueles que criamos em 75, o luto que criamos em 75, não vamos criar hoje. Espero que seja um desabafo de honestidade, de sinceridade, de abertura, porque se for para fazer o inglês ver, eu serei o primeiro no outros programas a tirar pedras para ele. Obrigado. Mensagem de Samito ainda são os infiltrados no Partido Frelimo. Que relações podemos ter? Bom, todo o cartel sempre tem um infiltrado. Toda organização criminal sempre há um infiltrado para tentar dar informações aos outros. E a Frelimo não é diferente. Ora, como muito bem o Pelembe esteve aqui a dizer, estes infiltrados são estes que estão ali a aplaudir maluquices na Assembleia da República. Estes infiltrados são estes que aprovaram as dívidas ocultas. São estes que vão para fora, fazem dívidas e em nome de Moçambique depois vão comprar mações. São estes infiltrados que são presidentes do partido. São estes infiltrados que estão a dirigir a organização como um cartel no seu todo. Então, eu penso que é hora de, dentro da própria Frelimo, aqueles que não se identificam com esta postura criminal, com esta postura de cartel, distanciarem-se da prática a qual a Frelimo começou a adotar. Chegam-me informações agora, por exemplo, neste momento, neste debate, que a CNE de Quilimane se recusa a cumprir a ordem do Conselho Constitucional. Agora, é hora destes indivíduos, da Frelimo, que têm consciência no lugar, voltar à reflexão e procurar perceber, será que a Frelimo é superior às ordens do Conselho Constitucional? Será que o presidente da CDE é mais competente que o Conselho Constitucional?
são estas coisas e mais outras que o Samito, sendo membro do Comitê Central, tem acesso aos corredores do poder. Aliás, ele está no poder e tem acesso aos desdobramentos e ao mapa por onde circula todo o engenho criminal que está ali na engenharia da Frelimo. E é por isso mesmo que ele toca na ferida. É por isso mesmo que quando ele fala, todos se preocupam, porque ele sabe como é que funciona esta árvore genealógica. Afinal, ele é filho dela. Muito obrigado, Marcelo Macomb, pela sua presença. Camilo da Silva, muito obrigado pela sua presença. Augusto Pelé, muito obrigado pela sua presença. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição com a promessa de voltarmos na próxima ocasião, assim que se assim justificar. A todos que nos acompanharam, uma feliz noite e voltamos no próximo domingo. Boa noite, até a próxima.